Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse desafio sistêmico. Eu sou a Cris e aqui eu discuto estratégias para você entrar em sintonia com a sua vida. E hoje, nesse dia especial, eu quero falar sobre um tema que serve tanto para quem tem namorado quanto para quem não tem namorado, que é uma ideia, né? Como é a vida das pessoas que conseguem sair do amor cego de conto de fadas e entrar no amor real, né? Realizar o amor. Hoje antes de começar esse encontro aqui com você, eu tava fazendo uma sessão com uma pessoa que tá fora do Brasil, né? Então, horários diferentes e tudo. E aí eu tava conversando com ela e fazendo esse processo de percepção com a constelação familiar. E eu fiz a pergunta para ela, e eu fiz um movimento, né, de acolhimento. Ela é uma pessoa que não tinha conseguido ter acesso ao pai, porque não conheceu desde criança, e ali, na primeira vez que ela entrou em contato com a realidade de quem poderia ser esse pai dela, com uma realidade, ela chorou, assim, respirou, né? E aí eu perguntei, como que isso chega pra você? Como que é o sentimento que você tem agora ao perceber isso? Aí ela falou, ela tinha um sotaque, e aí a palavra que ela usou foi, eu realizei isso. E aí na hora que ela falou, eu realizei isso, ela quis dizer, agora eu vi a realidade disso, né? E ela falou na língua que ela tá mais acostumada. E aí eu achei genial, assim. Eu achei, nossa, muitos de nós não realizamos os relacionamentos. É como aquela atitude lá, né? Você, da bolsa. Você investe, tem um dinheiro investido, mas esse montante de dinheiro, ele tá lá em algum lugar e você só efetivamente vai usar isso quando você realizar, né? Assim, as pessoas que são da área podem me corrigir. Mas realizar uma coisa é trazer essa coisa para a realidade. E hoje em dia, os amores, os relacionamentos, eles oscilam muito entre realidade, o que é a coisa acontecendo, e ilusão. Você pode hoje estar se relacionando afetivamente com uma pessoa pela internet, tá começando a curtir essa pessoa. Isso ainda é a ilusão, porque é necessário, né? A gente passa por esse processo, mas são fases de uma relação com outra pessoa. Mas enquanto você tá na ilusão, enquanto você tá naquela coisa inicial da ilusão, e você não realiza de fato esse amor, não traz ele para a realidade, para a sua realidade, para o seu dia a dia, para a convivência com a pessoa, esse amor ainda tem uma característica, né, de cegueira. Às vezes é bom a gente estar cego com relação a alguma coisa e às vezes é bom a gente enxergar, né? E também podem ser fases de um relacionamento, né? Então, você pode não ter escolha agora, estar se relacionando num formato de ilusão, e tá tudo bem se você não sabia disso. E você pode também estar num relacionamento que já cresceu e precisa ser realizado e você está em negação disso. Esse caso aí é o que mais te prejudica. Porque quando você tá na realidade, na ilusão, quando você tá na ilusão, mas é a fase ilusória e você tá vivendo aquilo, quando a gente vai assistir um filme no cinema e vai ver essa ilusão, aquilo tem um benefício para a nossa vida. Mas em algum momento a gente sai do cinema e vai para a realidade, que é a nossa vida. Quando a gente entra em negação, dentro da fase de realidade, e quer entrar na ilusão, e sai do lugar, é isso que efetivamente causa dor na gente. É isso que efetivamente causa disfunção, para de funcionar a relação. É isso que efetivamente coloca em estado de paralisia diante da outra pessoa, né? Então, eu quero trazer essa visão. E eu fiz aqui um paralelo pra gente entender. Primeiro, o que é esse estado ilusório? Pra gente poder
Quais são os sintomas? O que você sente quando você tá na ilusão? Como que eu vou saber que eu tô na ilusão? O estado ilusório da criança é quando eu estou na criança. Criança não se relaciona. O que uma criança sente? Porque ela não sabe, ela não tem noção da jornada, ela não sabe para onde está indo, ela vive o momento. A criança vive a realidade e aquele momento. O que ela costuma sentir quando algo perturba o momento dela? Ansiedade, eu não sei para onde, eu não sei, a pessoa não responde às minhas expectativas, eu sinto ansiedade. Ela sente medo de abandono, a criança sente muito medo de ser abandonada, ela não tem aquela segurança de falar assim, é melhor com essa pessoa, mas se ela precisar ir embora, eu continuo, porque eu sou adulto. Não, a criança, ela dentro dela tem um medo constante de ser abandonada, porque ela ainda não entendeu que desligou o cordão umbilical, ela ainda tá ligada nessa busca com a mãe, ainda tem uma coisa de precisar da mãe. Então o medo de abandono tá bem constante em relações que estão na ilusão. E se você sente esse medo de ser abandonado pela outra pessoa, é muito provável que você esteja ainda numa hierarquia de colocar essa pessoa no lugar da sua mãe, como se você tivesse casado com a sua mãe. Vou falar mais sobre isso. Uma outra coisa que se sente é inquietação. Eu não consigo aceitar a serenidade e a quietude de estar num momento com a pessoa. A gente precisa de algo mais, está sempre faltando alguma coisa. Eu não consigo contemplar a minha presença só, a minha solitude. Eu não consigo ter um momento meu com aquela pessoa. E eu não consigo ter momentos de paz e serenidade com a pessoa. Eu estou em inquietude. Eu tenho que estar procurando algo para fazer sempre, porque aquele relacionamento, ele não tá trazendo essa coisa. Não é culpa do relacionamento. Eu tô buscando algo a mais. Tô sempre buscando algo a mais. Então, se existe essa inquietude com você, fica esperto, fica esperta. Outra coisa que vem também como sintoma de relações que estão na ilusão é o sintoma de ciúmes. Porque eu tô na ilusão, eu não sei pra onde que a gente tá indo. E se eu sinto ciúmes, talvez eu não esteja no lugar correto. Porque eu não fui empossada ainda. Não tô no lugar da namorada ou do namorado. A mãe deles não me conhece. A mãe da minha namorada não me conhece. Eu não sei pra onde que o meu namorado tá indo, quais são os planos dele. Eu não sei pra onde que a gente tá indo. E aí isso gera uma insegurança que vai gerando sentimentos de ficar enciumado com a vida, né? Basta falar que o ciumento, ele tá buscando o fim da relação. Claro, ele tá implodindo por dentro. De alguma forma, ele vai querer buscar o fim da relação. Ele não necessariamente quer o fim da relação em si, mas é que tá tudo interligado. O que ele quer é o fim daquele sofrimento. Só que o que tá causando pra ele aquele sofrimento de ciúmes, porque ele não tem lugar, tá perdido, é a relação, né? Então, acaba vendo. A criança, ela também não vê a jornada, ela não sabe pra onde que o casal tá indo. Ela só vê o momento, é só, ufa, o prazer. É só, ufa, a gente tá brigando agora. É só aquela coisa do momento, né? E a criança não enxerga. Simplesmente ela não enxerga isso. E um relacionamento que tá na ilusão, um dos parceiros ou os dois tendem a ter e a nutrir sentimentos infantis. Sentimento infantil me faz ficar cada vez mais na ilusão. E o que é isso? O que são esses sentimentos infantis? São esses sentimentos de falta de recurso. Eu não consigo me bancar. Se ele me abandonar, se ela me abandonar, vou me sentir abandonado. É um sentimento. Falta de recurso. Eu não sei o que fazer. Se ela for embora, se ele for embora, eu vou me matar. A vida não tem sentido. Falta de recurso. Eu não sei me sustentar financeiramente sem esse homem ou sem essa mulher. Falta de recurso. Eu não sei como guiar a minha vida. Falta de recurso são sentimentos infantis. Toda vez que se sente paralisado porque não tem o recurso, eu tô tomando pra mim um sentimento infantil que vai me deixar paralisado, que a criança não sabe o que fazer na maioria das vezes, né? Então, eu tenho que não ter nunca esses sentimentos. Não, você vai ter em algum momento, em alguma área, você vai pra criança.
Mas você pode ficar presente para observar, começando sempre por você, pelo amor de Deus. Começa por você, não é por nada, é porque é mais fácil. Eu sei que a gente entra em fuga e acha mais fácil observar o outro, né? Porque existe uma dificuldade de olhar para dentro. Mas é mais fácil resolver quando começa por você. Porque você pode tomar decisões por si, mas pelo outro você não consegue necessariamente transformar de cara. Você tem que fazer todo um trabalho aí persuasivo, falar pra pessoa ou indicar pra ela que vai ser legal, dá mais trabalho. Quando você começa por você, você inspira a outra pessoa e você vai com mais segurança também. Quando você já tá modificado para aquilo, você tem mais segurança, né? Assim como se eu estivesse aqui falando, o ser humano ele tem um detector de mentira, falsidade, coisas que não estão se encaixando. Às vezes você não sabe o que é, mas não tá se encaixando e você sente. E se eu estivesse falando aqui de uma coisa que eu não vivi ou que eu nunca senti, eu já estive na criança, numa relação, e já estive no adulto. Se eu estivesse aqui falando de coisas que não foram verdades na minha vida, você ia sentir aí, você ia saber. Vai falar, não, parece que não é, não sei que essa mulher, não sei o que a Cris está falando ali, mas não se encaixa, você ia sentir isso, porque você tem aí dentro um detector das coisas. Então, se você não trabalhar em você primeiro a sua verdade para depois levar isso pro seu parceiro ou pra pessoa que você se interessa, e se você estiver solteiro, solteira, trabalhar aqui dentro te leva pra uma relação em outro patamar, em outro nível. Porque já vou ter trabalhado aqui. Quando eu conectar com uma pessoa que ela não trabalhou isso, não tem como eu continuar com ela, não gera sintonia com essa pessoa, né? Então, trabalhar dentro da gente, trabalhar as nossas questões, as nossas infantilidades, gera soluções mais rápidas. É como aquela história dos juros compostos. Eu trabalho 1% hoje aqui, amanhã isso é potencializado. Porque eu vou enxergar outra coisa amanhã, né? E aí, quando você se trabalha, você se percebe. Ó, entrei num sentimento infantil na relação. Opa, deixa eu ver o que é esse daqui que tá acontecendo. Faça uma constelação, faça um programa de sintonia, né, comigo mesmo, com a vida. E começa, volta, tô no adulto, e acontece alguma coisa, volta. Aí você já não volta mais para aquele vale tão profundo, você vem na criança e já sai mais rápido. Então, a tendência é você ficar mais no adulto do que na criança. E ter essa consciência ajuda. E dentro dessa relação, que as pessoas que saíram do amor, de ilusão, do conto de fadas, e entraram em sintonia com a vida delas, entraram em sintonia com o amor realizado, com o amor real. A gente vê essa palavra realizado e a gente fica numa ilusão. Ah, nossa, sonhos realizados. Realizado significa realidade, real, tá? O que elas sentem no dia a dia com a relação? Uma das coisas mais fantásticas que uma pessoa que está num amor realizado adulto, sintonizado com a vida dela, sente a serenidade. Ela sabe que aquela crise na relação é parte do processo oscilatório, mas ela sabe que aquilo não é a relação. A criança não. O mundo da criança é aquela situação que está acontecendo. Eu lembro quando eu era criança, eu estudava numa escola, aí eu cresci e eu fui ser assistente de professora nessa escola, cuidar das crianças. Quando eu cheguei lá, cara, como a pia era baixinha, como a pia era pequena, como eu nunca tinha reparado nisso. Entende? Eu era criança e aquele era o meu mundo, aquela pia era ok pra mim, mas quando eu cheguei lá como adulto, gente, que vasinho pequenininho, que pia pequenininha no banheiro, eu nunca tinha notado que aquele banheiro da escola era feito para as crianças. O meu mundo na criança era aquilo era grande. Então o adulto, ele tem serenidade, ele sabe que aquele momento de discussão não é tudo. Aquilo é uma parte da relação, que se a gente parar e conversar, cada um colocar os seus pontos e que tem dores que a pessoa, mas tem também amores, o adulto ele vai para esse lado da serenidade, sabe? E a serenidade é também, não é só essa parte de saber lidar com as brigas e os negativos e
o quanto eu tenho emoções negativas com uma relação. Serenidade é o caminho do meio. Também quando eu estou muito feliz e uhul e prazer imenso, saber que tem permanência e que isso também não é a relação, né? Então, a sua relação com outra pessoa, ela vai entrar num balanço. A gente fala de equilíbrio, mas o que existe na vida real mesmo é um balanço. Que uma hora você vai estar nesse extremo, uma hora você vai estar no outro extremo e uma hora você vai estar no caminho do meio, que é a serenidade. Então, o desafio na relação é trazer as questões para a serenidade. Porque aqui na euforia, a gente perde os recursos, aqui na euforia e aqui na raiva a gente perde os recursos. Quando a gente vem para a serenidade, a gente consegue resolver a coisa, para depois ficar eufórico de novo, para depois entrar em desentendimento, em tristeza de novo, sabendo que sempre eu tô puxando para esse trilho aqui. Posso até sair do trilho, mas o meu objetivo não é estar 100% do tempo nos trilhos. É voltar para os trilhos quando eu sair. Esse é o adulto, é o que entende que vai ter altos e baixos, que não vai ser só príncipe encantado e princesa, né? Então esse é o adulto. O que mais que o adulto passa numa relação? Ele reconhece as falhas, ele sabe que essas falhas vão acontecer e ele reconhece as falhas dele, ele reconhece as falhas no geral. E aí, isso leva para um terceiro ponto, que eu vou te falar, esse daí, eu conheci faz pouco tempo, assim, né, de vida que eu conheço esse ponto. Mas quando você tem isso, você vira o jogo, não é só das relações. Eu vou falar aqui num contexto para relações, mas você vira o jogo da sua vida quando você tem isso daqui. Chama foco triplo. Que é eu ter atenção na minha vida, em mim, sintonia com a minha vida primeiro, atenção no outro e atenção no que envolve eu e o outro, no sistema. Foco triplo. Ah, mas foco triplo, você tá, tipo assim, a definição de foco é uma coisa só, que você tá brincando com a minha cara? Que é isso? Pera lá. Eu sei, eu também questionei isso. Mas é saber remanejar. Tô entendendo como é que eu tô me sentindo? Entendi. E o outro? Como que ele se sente também nessa relação? E a nossa relação? Como que ela se sente quando eu ajo assim? Essa capacidade de remanejar a atenção em foco triplo te coloca num outro patamar de vida. Eu posso falar de relação e eu posso falar também no teu trabalho, pô. Você, os seus colegas, o sistema empresa, o sistema Brasil. Por que você tá sentindo tanta ansiedade no seu trabalho, medo de ser demitido? Isso é o seu. E os seus colegas? E quando você pega esses 3 pontos, ordena no seu processo aí mental e ajusta isso emocionalmente para você, você começa a entender qual é o seu lugar. Né? Você monta, o plano tá formado. Quando eu digo plano, não é o plano de planejamento. Você encontra um lugar plano que te segura, né? Porque 3 pontos definem um plano. Tripé é a coisa mais... Ai, me fugiu a palavra, mas estável. Você encontra uma estabilidade. Entendi o outro, entendi o sistema. Agora estou estável, posso resolver essa questão. Né? Então, essa coisa do foco triplo é fenomenal. Usar como estratégia. Quem sou eu, quem é o outro, quem é o sistema. O adulto que vive o amor real, ele também enxerga uma coisa muito importante que nós esquecemos, que é o potencial de crescimento das coisas. Para eu enxergar o potencial de crescimento das coisas, eu tenho que saber que eu ainda não tô formatado. Eu ainda tenho potencial. Ou seja, eu vou ter falhas, eu vou ter pontos de melhoria. Porque eu tenho ainda aqui potencial para escalar, para crescer, para ir para outro lugar. E o adulto que compreende isso, ele não mergulha na dor dos desentendimentos. Porque ele sabe que o desentendimento veio
como um potencial de melhoria para ir para outro lugar. Então, ele consegue com mais facilidade sair do emocional para ir para a conversa na hora do desentendimento, né? E aí ele usa o foco triplo, né? Usa aquela sabedoria de a gente tá vivendo aqui os pontos emocionais, mas o meu objetivo é ir com você pro caminho do meio. Vamos lá resolver isso aqui. E aí é através da conversa, né, que essa coisa acontece. Então, o adulto, ele faz isso. E o adulto tem sentimentos de adulto, né? Que é essa coisa mestre Yoda, né? De, tá acontecendo isso na minha relação, mas eu sei que tem potencial de melhoria e eu sei que a gente conversando a gente vai se entender. E aí, adulto, você até libera as amigas, né? Quando você consegue se colocar nesse lugar aí. Você libera as amigas de falar dos seus problemas de relacionamento. Você vai colocando as suas amigas num lugar de amiga e não de terapeuta, né? E aí você, entende? É uma bola de neve do bem que vai aumentando e vai recuperando o teu poder pessoal, porque você vai pro seu lugar, entende as suas questões, coloca as suas amigas no lugar delas, né? Então, qual que é a sacada de quando a gente tá no amor real? E que saiu da criança e a gente tá no adulto? É quando você parou de procurar a proteção da sua mãe na outra pessoa. Quando você coloca a outra pessoa no lugar de companheirismo, de companheiro e companheira, e não no lugar de proteção. Ou seja, você passa a entender que o outro também é frágil para diversas fragilidades que você tem. Ele também é frágil. Ele não tem que te defender. Ela não tem que te defender, né? Então, você ter consciência desse processo é você estar no adulto. Enquanto você está procurando a sua mãe, enquanto você não coloca a pessoa no lugar de companheirismo e você conta com ela acima do que você pode, essa pessoa aqui é mais forte que eu em determinados temas. Às vezes as pessoas têm mais experiências em determinados temas e ela é melhor naquilo porque ela viveu mais horas daquilo e se melhorou a cada hora. Mas eu tô falando de um sentimento de incapacidade ou impotência sem a presença do outro. Só a criança fica impotente. Só a criança, diante da mãe, ela é impotente. Porque a mãe resolve tudo pra criança. Então, na maioria das vezes, quando você se sente assim, você tá colocando seu parceiro, a sua parceira no lugar da sua mãe. Você tá casando com a sua mãe. E aí eu vou te falar, isso dá vários problemas, porque o primeiro deles, assim, que eu vejo na sintonia com a vida, é a questão sexual. Quem é que vai querer ter intimidade sexual com a mãe? Já afeta aí, de cara, começa a ter outra parada aí, outro paranauê. Já, né, se você tá se relacionando com a sua mãe, se você tirou o papel de companheirismo do seu parceiro, da sua parceira aí, e ele foi pro lugar da sua mãe, já alterou aí. E aí, sabe o que acontece? Fica pesado pra quem tá no lugar da mãe. Ele perde o interesse e você pode entrar em questões de fidelidade. Sabe por quê? Porque a sua fidelidade não é ao seu companheiro ou à sua companheira nesse caso. A sua fidelidade é à sua mãe. E a fidelidade do companheiro é ao filho, porque se agora ele é a mãe ou ela é a mãe, muda um aspecto da fidelidade. E aí, que me traiu. Ele não estava sendo seu companheiro ou a sua companheira, vocês não estavam sendo companheiros, vocês não estavam na mesma jornada. Você estava contando com a força absoluta da outra pessoa e deixando para ela a responsabilidade de ser sua mãe. E como mãe, ela continua fiel a você. Porque ela tá lá. Porque se ela fosse realmente infiel, ela teria saído da relação. Mas ela tá lá, ela continua suprindo a real necessidade que você colocou pra ela suprir, que é a necessidade de mãe. Por isso que quando você entende o conceito sistêmico, quando você entra em sintonia com a sua vida e passa pela jornada de entrar em sintonia com a sua vida, você automaticamente
aprende a ir para o seu lugar e colocar as pessoas no lugar dela, para que as fidelidades sejam corretas, né? E aí você troca a fidelidade. Então, aí atenção para quem chama o marido de pai, a mulher de mãe, porque teve filho e queria ensinar isso para criança. Cuidado. Seu pai, então, né? Aí eu falei lá na outra live sobre chama de vida. É sua vida, então, né? E aí, se a pessoa tem a responsabilidade de ser a sua vida, de ser seu pai ou ser sua mãe, ela não tem mais que ser fiel como companheira a você. Quando eu falo assim, não tem mais, tá? Não é? Quero dizer assim, inconscientemente ela se libera também para outros movimentos. Porque tá tão pesado ali, ela não é mais sua companheira, né? Então é bom a gente ficar atento, presente para as consequências de coisas inconscientes que rolam no laço, no nosso vínculo com as pessoas. Porque uma vez que está categorizado que a pessoa não está mais naquele papel 1 e foi para o papel 2, tem consequências, tem regras relacionadas. Papel 2 é outra coisa. E você vive isso na sua pele e não percebe. Isso são forças invisíveis, a gente chama de emaranhamentos na constelação. O fiozinho que te ligava à pessoa como companheiro, companheira, deu um nozinho. E aí a energia de um para o outro mudou. O fiozinho que te ligava à tua mãe deu um certo nozinho, porque agora é o teu parceiro ou tua parceira que estão no lugar dela. E aí, ó, emaranha, entra em confusão. E é aí que você vai para criança, porque se eu tô em confusão, eu não tenho recurso para decidir. Não tenho recurso para essa vivência. Aí você vai para criança. Então é isso que... Essas são as dinâmicas que acontecem, né? E quais são os maiores erros das pessoas que não conseguem, que não sabem como? Porque se você não está conseguindo entrar em sintonia com a sua vida, você só não te ensinaram isso. E você pode aprender. Faz parte. Se você quiser, você pode aprender. Né? Quais são os erros das pessoas que não entraram em sintonia com a vida delas e aí, consequentemente, não entraram em sintonia com o amor? O amor realizável, o amor real, não ilusão. Aqui eu vou te convidar a observar o comportamento de uma criança para você entender quais são os erros. Eu vou falar de 3 erros assim principais que eu observo. Vamos lá. Eu falei sobre essa questão do medo do abandono. Hoje, eu vi eu acho que não foi hoje. Eu vi um story era um bebê, ele tava lá, né, indo lá, engatinhando, aí ele, com o maior esforço, subiu na cadeira, aí ele ficou em pé na cadeira, automaticamente ele fez assim, ó, olhou pra mãe dele, que tava filmando. O que é isso? O que esse bebê tá buscando? O que ele quer com o olhar da mãe? Você me aprova? Tá legal isso que eu fiz, mamãe? Eu fiz certo subir na cadeira? O bebê, ele não tem essa noção de segurança, né? Ele não tá seguro com... Ele só tá fazendo, né? Então, se você não consegue, por exemplo, você tá numa relação, mas você tem que ter a aprovação de tudo, o que a gente vai comer? Escolhe aí. O que você não consegue nessa relação mostrar a tua essência e encarar a realidade da decisão, você tá num comportamento infantil. Você tá esperando a aprovação do outro. Ah, porque se eu fizer assim ela não vai gostar. Ah, porque isso daí é a minha mãe. A minha mãe que pode não gostar. Se eu não limpasse o banheiro com a escovinha de dente lá no rejunte do azulejo, ela não ia gostar. Isso aí é minha mãe, eu tenho que fazer do jeito dela. Agora, na sua relação, é diferente. São outras questões, né? Então, essa insegurança é um grande sinal aí de que você pode estar esperando. E aí, você aprovou? Você aprovou como eu tô me vestindo? Você aprovou o que eu tô fazendo? Não, você faz. Porque você aprova primeiro. E aí, com certeza, não tem caminho pro outro. Ele tem um caminho só de admiração pra você. Você não dá esse caminho pra ele. Porque você foi pro lado do adulto, né? Então, se você sente também a criança, quando ela tá dormindo, aí ela acorda no bercinho e os pais não estão lá, ela se sente abandonada, ela chora. Porque ela não vê além do bercinho, ela não vê além daquilo.
Então, quando você tem esse sentimento de muito grande do abandono em você, você tá colocando outro peso pra pessoa. Então, esse também é um erro. Cara, se eu tô me sentindo, se eu tô sentindo sofrimento, porque eu quero evitar o abandono, isso já é um indício de que você tá na criança e que você pode pedir ajuda para tratar esse medo de abandono. Existem vários processos terapêuticos, né? Quando você tá em sintonia com a sua vida e vai lá e passa pela jornada, você entende os seus medos de abandono. Você entende que você... Quem de fato tem medo? Poxa, você nunca... Você não viveu a sua vida inteira com essa pessoa, né? Assim, se ela te abandonar, não vai acontecer nada. E ela nem pode estar na posição de te abandonar. Porque ela... Só quem pode, de fato, nos abandonar, no sentido de gerar esse sentimento real, oficial na gente, é o nosso pai ou a nossa mãe. Porque eles estiveram conosco, né? E até para quem não teve a presença do pai e da mãe, quem, né, viveu uma experiência de não poder conhecer o pai ou a mãe, ou os dois, essa pessoa teve um cuidado ali, alguém. Se ela tá hoje aqui, alguma coisa cuidou dela. E esse pai e essa mãe deram a vida para ela e fizeram o que podiam, e não vou entrar nesse mérito, mas esse sentimento de abandono é um sentimento que, na realidade, assim, o mais provável é que a gente sinta isso pelo nosso pai ou pela nossa mãe. Porque uma pessoa que entrou na nossa vida, que não a gente veio da vida dela, como a gente veio da vida do nosso pai e da nossa mãe, a gente recebe a vida deles, através deles a gente recebe essa vida. Uma pessoa que tem a vida dela e que vai dividir a vida dela com a gente, ela, entende o que eu quero dizer? Ela não tem esse poder de nos abandonar. O máximo que ela pode fazer é ir para a vida dela, é seguir um caminho de história que faça sentido para ela. Mas fazer isso não é abandono. Fazer isso é seguir a vida dela. E quando eu sigo a minha, eu entro também. Então, se eu seguir a minha vida, quer dizer que se eu gosto de fazer isso aqui, então eu tô abandonando outra pessoa. É bom a gente entender esse processo, né? Então, essa criança que tá certo, mamãe? Mamãe, cadê mamãe? Mamãe não tá aqui. Esse é um erro que você pode estar cometendo na sua relação, né? E o terceiro erro é agir com insegurança, esperando a afirmação e a confirmação, esperando a aprovação da outra pessoa. É como a criança que faz o desenho, ela vai super animada e daí, nossa, se a minha mãe achar bonito, tá bonito. Se a minha mãe achou bonito, tá o melhor desenho do mundo isso aqui, né? E aí, pra não matar esse bebê, pra não matar essa criança, a mãe vai lá e aprova aquilo, porque ela não tá vendo aquela arte, ela tá vendo o desenvolvimento da criança. Se você tá no adulto, você não precisa que alguém te dê um feedback para você seguir para o próximo passo. Você tem algumas noções, você olha referências, você sabe mais ou menos para onde você quer ir, você tem alguma noção de caminho. O feedback é bom a gente receber, mas você não precisa dele para seguir, né? Então, isso é também um outro erro de quem tá no infantil, tá numa relação, mas tá no infantil, tá na criança, né? Então, e as atitudes de adulto? As atitudes de quem entrou em sintonia com a própria vida e entrou depois disso em sintonia com o amor, porque entendeu como que essa pessoa funciona. É essa atitude de serenidade. Eu sei que eu posso errar. Eu vou errar em algum momento. Com certeza, em permanência. Eu vou acertar também em algum momento. Essa serenidade. O adulto, ele também toma a responsabilidade dele na relação. Eu tenho uma responsabilidade na minha relação com você aqui, agora, nesse momento. Eu fiz uma promessa pra você de estar aqui. Então, eu tomo a minha responsabilidade. Eu estou aqui. E você também tem uma responsabilidade na nossa relação. Você sabe qual é. Né? E isso gera um vínculo entre a gente. O adulto,
Eu sei qual é a minha responsabilidade. Não importa quantas pessoas a gente vai estar aqui junto. Eu sei qual é a minha responsabilidade nisso. E quando eu sei qual é a minha responsabilidade, eu não vou além. E aí eu não mato a relação sufocando o outro. Essa daqui é a minha parte, é o meu papel. E eu espero que o seu papel seja esse aqui comigo. Mas como companheiro, companheira, e não como pai ou mãe. E aí isso é lindo, né? Porque essa é a real formação do vínculo mais puro e perfeito entre uma pessoa e outra. Né? Então você começa a entender isso. E aí isso te leva para a terceira atitude de um adulto, de uma pessoa que está sintonizada com a vida dela, que entrou em sintonia com a vida dela, de fato, que é saber quais são as regras, saber quais são os acordos. Porque aí eu sei quais são os meus papéis e eu vou para os meus acordos. E se eu errar, eu já sei que eu infringi um acordo que eu tinha com aquela pessoa. Então o acordo ele vai para um nível diferente de só eu ou só outra pessoa. O acordo ele tá numa outra hierarquia, que a gente olha pro acordo. A gente concorda ou não, e quando o acordo não dá mais certo pra gente, a gente renova o acordo ou decide outra coisa. Isso é o adulto. Né? Eu estava participando de um grupo de várias pessoas muito bacanas que a gente estava buscando fazer, no início da pandemia, a gente estava buscando fazer uma coisa junto. E aí a gente percebeu que alguma coisa mudou, sabe? A gente estava num gás e alguma coisa mudou. Não sei, a pandemia, várias coisas aconteceram. E aí é muito legal, porque no adulto você para de ficar culpando os outros. Você fala assim, gente, não sei como foi pra vocês, né? Eu falei para as pessoas, não sei como foi pra vocês, mas mudou pra mim. Eu sei que a gente tinha feito um acordo de se reunir todas as semanas e tal, mas mudou pra mim, mudou pra vocês também, porque eu não tô mais sentindo tantas ganas, tantos desejos de fazer isso. E você pode fazer isso na sua relação. Você libera a outra pessoa. Nossa, mudou, a nossa relação mudou pra mim. Eu acho que a nossa relação saiu de um estado infantil e entrou num estado mais maduro. Eu não tô gostando muito dessa coisa de ter responsabilidade com a casa. Eu acho que eu queria voltar pro lado da diversão. Eu acho que a gente não tá se divertindo muito. Mas outra hora tem que ter também a responsabilidade de manter um ambiente, por exemplo. O adulto, ele vai, né? Eu entendo, eu surfo nisso daqui, né? Por que é importante você saber as regras da sintonia, saber as regras e entrar em sintonia com a sua vida e reajustar os seus relacionamentos? Por que isso é importante? Porque é mais fácil assim. Se eu pudesse falar a resposta mais simples possível. É mais fácil assim. É mais fácil jogar o jogo quando a gente sabe o que é que tem que fazer. Quando a gente sabe quando e como responder. Quando a gente sabe o que gera performance. É mais fácil jogar o jogo assim. Eu tenho uma relação e a nossa vida sexual não é legal. Qual é a regra da vida? Entenda o que está acontecendo. Melhore. Aí você vai lá, nossa, entendi por que a minha relação sexual com essa pessoa não tá legal. Tá faltando isso, tá faltando uma picância, tá faltando... Não, porque você foi lá, entendeu qual era a regra de uma boa relação. Né? E não... Você realmente se colocou para o processo de aprender isso. Se colocou num estado de receber conhecimento sobre isso e seguir. Né? Então... Tudo na nossa vida vai ter o jeito certo de fazer aquilo que facilita a tua vida e o jeito trabalhoso de fazer aquilo. E qualquer coisa que você queira fazer hoje na sua vida, você vai conseguir fazer. Você só vai demorar mais ou vai mais rápido. Como, por exemplo, eu vivi situações de... Logo que eu saí do meu trabalho, que eu comecei a empreender, eu não sabia empreender. Eu demorei muito tempo, sei lá, coisa de 10 anos tentando entender isso aí, como que funciona. Se eu tivesse tomado um conhecimento através de um mentor que me falasse assim, vai por aqui, pisa aqui, não pisa aqui, faz isso, pensa assim, a rotina é assim, eu teria economizado aí, eu acho que 2, 3 anos já teria passado o processo. Mas não, a gente não recebeu o manual de como entrar em sintonia com a nossa vida.
Os nossos pais estão tentando entrar em sintonia com a vida deles também. Eles não receberam o manual também. Eles não receberam o manual de como a gente funciona para eles poderem lidar com isso. Mas todos estão buscando. Né? E às vezes você entra, passa por uma jornada, recebe uma meia dúzia de conteúdos profundíssimos que te colocam um estado de repensar, que você pode usar isso para sua vida inteira com estratégias simples, e aí você vira o jogo. Você começa a saber como voltar pro trilho quando você sai dele. Você começa a atingir os seus estados de serenidade. E atingir o estado de serenidade na minha relação com a comida. Vou atingir o estado de serenidade na minha relação com o dinheiro agora. Atingir, agora estou preparado para ter uma relação amorosa, afetiva. Vou para um estado de serenidade. E agora vou com a minha mãe, com meu pai. Não para. Só que quanto mais você vive isso e atinge esses estados de serenidade, quanto mais em sintonia você está com a sua vida, é um surfing, a vida te leva, você vai de boas, porque você sacou a engrenagem, você sacou como isso funciona, você sacou como ter performance, né? Então, se você entender, quando você entender a importância disso, né? Eu entendo as regras, entendo os meus... por que é importante você estar em sintonia com a sua própria vida? Porque você vai estar entendendo as regras, você vai estar entendendo os teus limites. Nossa, que poder é entender quais são os nossos limites. Que poder. Isso te livra de grandes enrascadas. Teve uma época que eu não sabia entender quais eram os meus limites. Como eu vivia enrascadas. E eu lembro de fazer um acordo de trabalho e eu queria, né, a gente fala assim, é novato, né? Eu queria demonstrar serviço. Olha só que louco. Eu não entendia o meu valor, eu não entendia que aquilo que eu tinha comigo era muito valoroso. Eu queria entregar mais. E isso se torna pesado para quem está recebendo, às vezes. Por mais que seja bom, às vezes você fala, faz isso, faz aquilo outro, a pessoa se perde, não vai fazer, né? E aí eu saía esgotado. E geralmente essas relações, né, esse tipo de relação que eu tinha com clientes era muito difícil pra mim, porque eu saía esgotada, eu saía frustrada, porque eu falava, nossa, entreguei muito, falei pra pessoa fazer, ela não fez, e aí ela não tá conseguindo o resultado, ela tá frustrada, e eu saía frustrada, porque eu não tinha a maturidade pra entender qual que é o potencial de crescimento. Vamos fazer o primeiro passo. Não tinha maturidade pra entender essa regra de a gente aqui, cada um tem que entrar em sintonia com a sua vida para saber qual é o limite. Eu ia além dos meus próprios limites e eu não conseguia entender como parar na hora que tinha que ser parado e que aquilo era bom para o outro. Então, entender as suas limitações te leva para um estado de poder absoluto, te leva para um estado de clareza suprema e absoluta. Se a gente aqui, a gente aqui nesse processo que a gente está passando de pandemia, se cada pessoa, cada governante, cada, né, pessoa que está lidando com isso soubesse o seu limite e fosse só até ele, não quisesse entrar no limite do outro, a gente ia dar chance para cada um colocar o seu máximo potencial e viver aquilo, né? Mas o que muitos de nós vemos acontecer e ficamos confusos com as coisas é ver que, de repente, um líder tá saindo do limite dele e tá querendo assumir uma coisa que ele não entende, ou que ele não vivenciou aquilo ainda, não é a melhor coisa para ele fazer, tá saindo do próprio limite. Olha como sair do seu próprio limite fere um monte de gente ao seu redor. Então, conhecer o seu limite, saber as regras, saber os acordos, saber qual é o seu lugar, né? Tudo isso você conhece quando você entende e entra na jornada de estar em sintonia com a sua vida. Só aí você fala, saquei. E aí você entra em estado de balanço, serenidade, que é esse centro aqui, o caminho do meio, né? Que eu posso te falar que essa é uma das coisas que eu mais busco, assim, eu dedico a minha vida para isso. Eu observo falta de serenidade, eu consigo entender padrões de falta de serenidade em qualquer tipo de interação.
porque eu sei que a pessoa se perdeu. Ou ela tá lá, ou ela tá aqui, ou ela tá oscilando muito rápido entre um e outro. Então, essa é a coisa que eu mais desenvolvi na minha vida, né? Que eu hoje ensino pessoas. E é o que eu mais vejo os meus alunos do Em Sintonia com a Vida recuperarem depois de passar pela jornada toda, né, de 6 semanas. Recuperei minha serenidade. O mais legal é que quando você recupera a sua serenidade, você não precisa saber todas as respostas, porque você tem serenidade. Você sabe que está numa jornada e você sabe o que tem que fazer, que é só dar mais um passo para a próxima resposta aparecer para você. Isso não é um estado de fé, é diferente. Estado de eu posso ter fé sem estar serena. Posso só confiar que vai vir e vir. Mas dar um passo com serenidade, sabendo que eu tô adulto o suficiente para entender que aqui nesse lugar que eu tô a resposta não tá, mas aqui eu já vou ter vivenciado um aprendizado que onde eu vou estar mais aberto para a resposta, né? Então esse é o processo, tá? E é isso que eu quero te convidar para você desenvolver, né? Então, se eu pudesse resumir a nossa fala de hoje numa única dica, conheça os acordos e conheça os seus limites para você saber. Em cada coisinha, começa a observar, em cada coisinha você vai ter um grande insight aí de como resolver conflitos, de como sair do relacionamento de ilusão e entrar num relacionamento real, um relacionamento realizado, né? Isso é realizado. Às vezes, estar em briga, em discussão e sair dela é a realização de um relacionamento, né? Porque a vida real é isso. É a gente se bagunçar um pouquinho e depois voltar para o nosso estado de serenidade. É isso. Estou muito feliz da gente estar aqui hoje. E quero deixar minha gratidão. Gratidão. A gente se vê aí nos comentários da vida e eu quero saber o que você sentiu, o que você aprendeu hoje aqui. Me fala, eu vou querer saber. Um beijo pra você.